Agora nós vamos continuar com a nossa aula de geografia. Então, na aula de geografia, nós iniciamos na aula anterior o capítulo 8, não é isso? Falamos sobre as paisagens e atividades econômicas da cidade, não é isso? Foi o início do título do início do capítulo 8. Nós falamos na aula anterior sobre o espaço urbano, né? Nós vimos a diferença do espaço rural para o espaço urbano, não foi isso? E agora nós iremos continuar na página 128 e a 129, onde fala sobre a organização das cidades. Então acompanhe a leitura, que diz assim: os habitantes das cidades convivem com um grande número de pessoas e suas casas, prédios e outras construções são próximas umas das outras. Agora vamos conhecer alguns detalhes de uma cidade, observando aí uma visão vertical, tá? Então, aí tem o primeiro quadro que é verde, tem o segundo quadro que é lilás, o terceiro que é azul, o quarto que é laranja e o quinto que é um roxinho, né? Então, vamos ver o que é que tem dentro desses quadros, que diz assim: no 1. Nas cidades, as terras são divididas geralmente em partes menores, chamadas de lotes. Essas construções, por exemplo, ficam em lotes pequenos que é vizinhos de outros lotes que também são pequenos, tá? Como vocês podem ver aí na imagem aí dessa que está apontando para a residência. É mais ou menos desse jeito aí. 2. As distâncias nas cidades podem ser grandes. Às vezes, é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Por isso, existem diversos tipos de veículos para a circulação de pessoas e de mercadorias. Como vocês estão vendo aí as ruas com movimentação, né, que está apontando lá, com movimentação grande de carros, né, isso, de veículos. No terceiro, em uma cidade, as pessoas moram bem mais próximas umas das outras. Em um prédio alto, podem morar centenas de pessoas. Como vocês podem observar esse prédio aí, ó, enorme, né? Isso, foram muitas pessoas só nesse prédio aí. No quarto diz: as praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar e levar seus animais de estimação para um passeio. É isso? Então, tá bem a imagem do parque, tá? Apontando aí o laranja. Certo? Observem aí no livro de vocês. O quinto quadrinho diz assim: alguns tipos de comércio, como supermercados e lojas de carros, ocupam lotes maiores, às vezes até um quarteirão inteiro, ok? Como está aí apontando, não é isso? Tem uma parte, ela é bem maior do que uma residência, tá? Então aí tem, agora é com você, diz assim, na primeira questão: observe a imagem que está em visão vertical nesta e na próxima página e assinale os elementos que aparecem. Ou seja, você vai observar o que nós acabamos de ler, ok? Então, o que que aparecem aí? Aparecem edifícios, que são os mesmos que os prédios? Sim, aparecem? Sim, aparecem. Então, você vai marcar aí o xizinho, ok? Aparecem árvores? Sim, né? Isso você também vai marcar a palavra árvores, Quando nós falamos lá daí o parque, tem muitas árvores. Aparece rio nessa ilustração que nós acabamos de observar? Não, então você não vai marcar a palavra rio, certo? Aparece parque? Isso, eu sei que você já respondeu daí, então marque um xizinho aí na palavra parque, tá bom? Vamos para a segunda questão na página 129, que diz assim: explique por que os edifícios são tão presentes em cidades bastante populosas. Por que os edifícios, tem tantos edifícios nas cidades populosas, nas cidades grandes? Vamos lá? Então escreva aí. Os edifícios possibilitam que muitas pessoas vivam em um mesmo terreno, porque não seria possível construindo uma moradia do lado da outra.
É isso? Então, as cidades populosas, elas têm muitos edifícios. Então, por quê? Por que que os edifícios são tão presentes nas cidades? Porque elas ocupam, as pessoas ocupam muitas pessoas morando no mesmo terreno, no mesmo espaço, certo? Então, agora vamos lá para a página 130, acompanhe a leitura, que diz assim: as atividades econômicas da cidade, certo? Então, vamos ver quais são as atividades que geram dinheiro lá na cidade. Nós vimos a do campo, não foi isso? Agora nós vamos ver a da cidade. Então, diz assim: quando você vai à padaria e compra um pãozinho, nem imagina quantas pessoas trabalham para que ele chegasse às suas mãos. Cada um dos ingredientes deste produto depende do trabalho de muitas pessoas. Veja abaixo 3 ingredientes usados na fabricação de um pão. Observe qual é o caminho percorrido e descubra alguns dos profissionais envolvidos nessa tarefa. Tá? Para que o pãozinho chegue quente na nossa mesa, precisamos da farinha de trigo, que vem da onde? Lá do trabalho dos trabalhadores do campo, não é isso? Que também é percebido na cidade. Nem imagino que o trigo é colhido por uma colheitadeira, tá? Olha aí, o sal vem da onde? Precisamos do sal para fazer o pão. Então, o sal vem da onde? Das salinas e águas do mar, e armazenado e evapora, fazendo com que o sal presente na água se acumule no chão. Olha aí, vai descendo a seta aí. Nas fábricas, o sal que vem das salinas é refinado, empacotado. Muitas dessas fábricas ficam próximas às salinas. Olha aí, depois que o trigo antes do trigo chegar na nossa mesa, ele é colhido, né? Isso pelos trabalhadores. Depois ele vai para onde? Para a fábrica. Na farinha de trigo, os grãos são processados até transformarem-se em farinha, que é empacotada e vendida de diversas formas. E nós também precisamos do fermento biológico. Então, vai descendo a seta. O fermento biológico usado na fabricação de pães é também formado de fungos vivos. Olha aí, lá embaixo. Os fungos utilizados na fabricação do fermento biológico precisam ser manipulados com cuidados em laboratórios. Então, quantas pessoas estão envolvidas só na produção de um pãozinho? Não é isso? Veja como é importante. Então, mais aí na página 131 diz: o trabalho no comércio e nos serviços. O comércio é a atividade de compra e venda de produtos. Esses produtos podem ser alimentos, produtos de higiene, limpeza, roupas, calçados, livros, brinquedos, etc. Esse tipo de atividade econômica acontece de forma intensa nas cidades. Além do comércio, existem também os serviços que são de diversos tipos. Os correios são um bom exemplo de serviço. Levar cartas e encomendas de um lugar para outro é uma forma de prestação de serviço. Há também escolas, transportes, coleta de resíduos, fornecimento de eletricidade e água, saúde e lazer. Nessas atividades, os trabalhadores realizam tarefas necessárias para a vida das pessoas, ou seja, prestam serviços. Essa imagem aí é a imagem da rua 25 de Março, em São Paulo. É um dos maiores centros comerciais livres do mundo. Nesse lugar é possível encontrar uma grande diversidade de produtos e serviços. Isso aí foi tirado em 2014, né, em São Paulo. Agora vamos para o trabalho na indústria. O trabalho na indústria. As indústrias usam máquinas para fabricar produtos em grandes quantidades. Elas estão localizadas principalmente no espaço urbano e empregam muitas pessoas. Existem as funções de administrador, secretária, porteiro, cientista, pesquisador e etc. Um dos principais trabalhadores da indústria são os operários, que guiam as máquinas e fabricam os produtos. Então, essa imagem que vocês estão vendo são dos operários trabalhando em uma montadora de tratores, em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Então, lá em São Paulo, né, a maior cidade do Brasil, tem muitas fábricas, não é isso? Então, aí nós vamos responder agora essa atividadezinha da página 132, não é isso? Então, diz assim: identifique qual é o trabalho representado em cada
cada paisagem a seguir. Em seguida, escreva o nome da profissão e indique se ela é uma atividade de comércio ou de serviço. Então, aqui na página anterior, nós falamos sobre atividade, tem 2 tipos de trabalho, né? A do comércio e serviço, tá? Se ela é de comércio ou se ela é de serviço. Ainda vimos também os trabalhos industriais, os trabalhos das indústrias, não é isso? Então, essas atividades são as atividades econômicas da cidade, são as atividades que geram emprego, é isso, que geram dinheiro, tá? Para as pessoas. Então, vamos lá. Aí, no primeiro quadro, tem a palavra profissão, tipo de atividade. Todos eles têm essas 2 perguntas para você estar respondendo. Então, você vai observar aí e me ajudar a responder daí. Então, nessa primeiro quadro, qual é a profissão aí? Essas que estão no balcão, elas são o quê? Espero que vocês tenham respondido daí que são vendedor, não é isso? Eles vendem produto. Qual é o tipo de atividade? É o comércio ou o serviço? Comércio, não é isso? No segundo do lado, onde tem um rapaz cortando os cabelos. Qual é essa profissão? Isso, espero que vocês tenham dito que é o cabeleireiro ou barbeiro, tá? Qual é o tipo de serviço? Qual é o tipo de atividade? Serviço. Então, ele está prestando um serviço à população, ok? Nessa outra imagem de baixo, na terceira, onde tem esse rapaz atendendo essas pessoas, é o quê? Qual é a profissão? O garçom. Espero que vocês tenham respondido daí. Qual é o tipo de atividade? É o comércio ou é o serviço? O serviço. Ele está prestando um serviço para a população. E o último, essa é fácil demais, né? Isso eu sei que você já respondeu. É o carteiro, não é isso? Qual é esse tipo de serviço? De atividade também? É o serviço, ele também presta serviço à população. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente viu, falamos das atividades econômicas da cidade e sobre as organizações da cidade, como é que elas se organizam, não é isso? Vimos quais são as atividades econômicas da cidade, que é o comércio, não é isso? As prestações de serviços, as indústrias, né? Isso que fabricam grandes quantidades de produtos, tá? Então, eu espero que você... E também nós vimos que pra gente fazer um pão, dependemos... Ah, eu vou fazer só um pãozinho aqui, não estou precisando de ninguém. Mas quantas pessoas, né? Isso, trabalharam para que esse pão chegasse quentinho na nossa mesa? Então, muitas pessoas estão envolvidas nesse serviço aí, para que o pão possa chegar na nossa mesa. Então, espero que você tenha compreendido direitinho, faça a atividade que está indo para casa. E até a nossa próxima aula de geografia, tá? Tchau!